Eu tenho feito um estudo no livro de Atos dos Apóstolos e reparti agora num grupo caseiro sobre um tema que começa lá em Atos 26. Mas antes de falar de Atos 26, eu quero colocar no nosso tempo atual, para a gente entender perfeitamente tudo aquilo que Deus está fazendo. Quando Jesus ressuscitou e foi recebido nos céus, ele deixou uma palavra para a gente. Quem lembra? Ninguém lembra. Jesus, ele tinha uma ordem à sua igreja: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar, praticar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Foi exatamente isso que Jesus falou. Ele também falou em Marcos 16, ide pregai o evangelho a toda criatura. Né? Primeiramente Jerusalém, depois Samaria e até os confins da terra. É um mandamento para nós. Um dia a igreja, ela achou que estava muito confortável onde ela estava. Porque para pensar no movimento do início da igreja primitiva. Diz o texto, em Atos, que todos aqueles que se convertiam, e não eram poucos, eram multidões, eles vinham depositando, vendiam o que tinham e vinham depositando seus bens aos pés dos apóstolos. Aquele grupo pequeno de 120 pessoas se tornou um grupo numeroso. Por quê? Porque a igreja crescia. Ela crescia de maneira exponencial, porque o Senhor ia acrescentando aqueles que iam de ser salvos. E eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, de casa em casa. Assim vivia a igreja. E estacionaram em Jerusalém. Fizeram do seu porto seguro Jerusalém. Fizeram da sua casa, da sua morada, Jerusalém. E o envio que Jesus tinha dado a eles não concluiu. Porque eles se limitaram a Jerusalém. E aí acontece um grande evento, promovido por Deus. Houve perseguição na igreja. Lembra disso? Como não é o meu texto, eu estou aqui falando ele. Eu nunca sei se é... Vamos lá. Parafraseando ou para... Isso aí. Estou mandando o texto aí, até a gente chegar aqui ao ponto que eu quero. Amém? Todos... É de conhecimento de todos o que eu estou falando? Senão a gente abre aqui e a gente demora um pouquinho mais, mas a gente vai lá. Então, eles não cumpriram com aquele mandamento deles e houve perseguição na igreja. Se levantou uma perseguição com um homem chamado Saulo. Saulo de Tarso. Era um judeu, era um fariseu, era versado na palavra, despontava entre todos, segundo ele, no seu próprio currículo, foi criado aos pés de Gamaliel, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu,
segundo o zelo que ele tinha pela palavra, pelas coisas de Deus, perseguidor da igreja. E ele levantou uma grande perseguição. E foi aquele tormento em Jerusalém. Por quê? Porque espalhou aqueles irmãos para todo lado. Foi gente para todo canto. Mas o avivamento começou em Samaria. Engraçado, né? Quando a gente lê as coisas da Bíblia, porque assim, Jesus falou, pregai o evangelho aonde? Primeiramente em? Depois, Samaria, até os confins da terra. E na primeira aperto, no meio daquele calor da perseguição, começou um avivamento justamente em Samaria, que foi o segundo lugar que Jesus falou, onde eles deveriam estar pregando a palavra. E dali eles foram até os confins da terra, porque espalhou a brasa. E a gente faz a vontade do Pai, quer seja por um coração inteiro querendo fazer a coisa certa, quer seja por Ele nos dando uma mãozinha e nos empurrando para fora. E o Senhor também nos dá uma mão e nos empurra para fora. Quantos acreditam nisso? Amém? Aquilo que nós não conseguimos enxergar e fazer, o Pai tem a sua maneira de nos ensinar a fazer. Ele tem um jeito dele de fazer. Mas esse povo que foi espalhado, ele tinha uma visão. Era um povo que tinha uma visão. Eles viram Jesus. Quem pode dizer amém? Eles receberam o Espírito Santo. Eles sabiam o que fazer. Eles viviam de casa em casa, perseverando na doutrina dos apóstolos, tendo comunhão, partindo pão. E o evangelismo dele era: o Senhor acrescentava aqueles que iam de ser salvos, porque eles caíam na graça de todo o povo, um povo que serve o Senhor, um povo que vive Jesus, não só no meio de uma reunião, não é crente só quando entra pelas portas do culto, mas é crente 24 horas por dia, sabe do seu chamado, sabe do que tem que fazer, sabe quem é o seu dono, sabe para quem vive, sabe que tem uma missão de anunciar as boas novas. Aonde eles chegam, Jesus chega com eles. E aí se completa a palavra que Jesus falou: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando é que Ele está conosco todos os dias? Não é um jargão para a gente ficar falando assim, Ele está comigo todo dia. E o que Jesus está falando é assim: se vocês estiverem fazendo aquilo que eu mandei vocês fazerem, eu vou estar com vocês todos os dias, cooperando com o trabalho de vocês. Eu estou com vocês, por quê? Porque é um mandamento que vocês vão precisar de mim. Vocês não vão fazer por si só, não vão fazer sozinhos, vocês vão precisar da minha presença. Então vai no meu nome que eu vou estar com vocês, cooperando com vocês num trabalho que vocês têm que fazer. Quem entende? Amém? Nós temos um trabalho. Nós temos uma missão. Nós também temos uma visão. Sim ou não? Estou com medo de perguntar. Qual é a visão? Medo. Senhor, tira o medo do meu coração. Por quê? Porque a gente perde a visão fácil.
Tem coisas que são muito fáceis da gente perder, justamente por conta da acomodação que a gente tem. Porque quem visualiza a igreja, enxerga a igreja, ela enxerga pessoas, vínculos sólidos, compromisso pessoal. Amém? Parte um do outro. Inclusive, quando nós ceiamos, a ceia diz exatamente isso, que quando eu como daquele pão, eu estou comendo de você, eu estou fazendo parte de você. Você tem parte comigo, eu tenho parte contigo. Entende isso? Nós precisamos estar com a nossa mente sempre focados na visão que Deus nos deu. Porque Deus não deu uma visão, Ele nos mostrou a igreja. E nós temos, assim, aquela coragem de falar que a gente não depende de um lugar para adorar a Deus. Quem tem essa coragem aqui? Amém? Está meio fraquinho, amém, mas tudo bem. Aquilo que eu falei que ia ter medo de fazer a pergunta da visão, né? Quem acredita que o prédio não é igreja? Amém? Amém? Que a igreja não tem nome? Amém? Que a igreja são pessoas? Amém? Cheias do Espírito Santo? Amém? Amém? É nisso que você crê? Porque é por isso que nós temos que viver. Porque quando nós visualizamos isso, nós fazemos o nosso dever de casa, o trabalho que a gente tem que fazer. E o trabalho que a gente tem que fazer qual é? Praticar tudo aquilo que Jesus nos ensinou e ensinar outros a fazerem o mesmo. E isso se torna totalmente pessoal. Por quê? Porque é vida ligada em vida, é gente ligada em gente. É gente com compromisso com gente. Não com bandeira, com placa, com nada. É gente ligada a gente. Fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. O tempo todo. E todo o tempo. E aí eu quero entrar no texto que eu quero ler com vocês. Sair da... Isso foi só a introdução. Atos 26. Paulo está diante dos reis. Eu sempre lembro desse texto quando eu canto uma música. Canto não, né? Eu acompanho vocês, porque eu não sei cantar. Mas tem um canto que fala assim: engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos, eu louvarei a ti, Senhor. Paulo está diante de reis e diante de poderosos, exaltando o nome do Senhor e lutando por aquilo que ele viu e por aquilo que ele crê, mesmo preso em cadeias. Vamos ler o texto? A gente vai começar do 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida,
desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim quiserem testemunhar. Porque na condição de fariseu, vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, o qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus, fervorosamente, noite e dia, almejaram alcançar. E por causa dessa esperança, ó rei, que eu estou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos na prisão. E quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até as cidades estrangeiras. Com isso em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouviram uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coice contra os aguilhões? Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais lhe aparecerei ainda. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, e o poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém? Deixa eu dar uma paradinha aqui para argumentar com vocês o que Paulo viu. Porque é interessante, quando Paulo fala assim, ser fiel à visão, ele viu alguma coisa. Ele não só viu uma luz mais brilhante do que a luz do sol. Ele não só viu uma luz que o deixou cego. Ele viu algo mais. Para fazê-lo caminhar, o que ele viu? A primeira coisa que Paulo viu foi que Jesus, ele era de fato o Senhor de todas as coisas. Amém? Que ele era dono, que ele tinha todo o poder, que ele tinha toda a autoridade, que nada pode ser feito sem ele. Ele viu isso por quê? Porque ele ficou cego e só abriu os olhos quando ele aceitou o chamado de sofrer e padecer pelo nome de Jesus. E ele viu Jesus, o Senhor. Quem é Jesus para você? Porque nós podemos ter visto Jesus de uma forma diferente, tá, amados? A gente pode ter visto Jesus, aquele Jesus coitadinho que está lá fora, e a gente fica implorando, as pessoas ficam implorando você para abrir a porta do teu coração para ele entrar, porque ele está com frio lá fora. Você pode ter visto Jesus, que ele é o Papai Noel, ele é aquele que vai te dar tudo na vida. Ele é aquele que você recebeu ele e agora acabou o sofrimento, acabou tudo, e você agora vai ter tudo, vai ser rico, vai
só vitória na tua vida. Ele é a lâmpada do Aladim, que toda hora que você esfrega, ele te responde. Você pode ter visto esse Jesus. Você pode ter visto Jesus que veio só te salvar do inferno. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E Ele é o teu Salvador, a despeito do que você faça, a despeito da vida que você viva, a despeito daquilo que você escolha crer ou não. Eu sou salvo. E se eu sou salvo, eu posso dizer amém, né? Se é salvo e tem certeza, diga amém. Amém. É só o que importa. Eu fui salvo. Ou você pode ver Jesus, o Senhor da tua vida. Aquele que te comprou por grande preço. Aquele que te comprou com a própria vida, com sangue. Aquele que pagou a tua dívida. Amém? Mas pagou para Ele ser o Senhor da tua vida. Lucas 6,46, Jesus fala assim: por que vocês me chamam Senhor, mas vocês não fazem o que eu vos mando? Você sabe o que ele está dizendo? Eu não sou Senhor coisa nenhuma. Eu só sou Senhor se você me obedecer. Se você não me obedecer, o Senhor da sua vida é você mesmo. Consegue entender isso? Sim ou não? Porque isso é necessário se entender. É necessário ver Jesus tal qual Ele é. Paulo achava que tinha todo o poder de perseguir, inclusive, a própria igreja, de matar, de fazer gente blasfemar, de consentir na morte, porque ele fazia parte de uma religião, ao qual ele chama de partido mais rigoroso, que cumpria mais rigorosamente ali a palavra, mas era só um partido, era só uma religião. Não envolvia renúncia, não envolvia vida, não envolvia arrependimento, não envolvia nada disso. E aí, quando ele viu aquela luz, e que Jesus fala, duro contra você é recalcitar contra os aguilhões, a versão que eu li aqui, NAA, fala da coice, né, contra os aguilhões. Vai ser duro para você. Jesus está falando para ele assim: não adianta você lutar contra mim, você não vai conseguir. Sou eu que mando. Sou eu que mando. E para ele saber que era Jesus que mandava, ele saiu dali cego, carregado pelas mãos. Humilhação. Alguém que perseguia pessoas, agora cego, ele perdeu a oportunidade que tinha, ou o orgulho que tinha de poder... Como é que um cego vai perseguir alguém, gente? Tem que ser carregado pela mão. E carregado pela mão com a seguinte ordem: fica lá até que você ouça o quanto você vai ter que sofrer pelo meu nome. E Paulo tinha uma escolha: sofrer pelo nome de Jesus ou continuar cego. É uma escolha que se faz. Nunca lute contra o Senhor. É uma briga perdida. Amém? Essa briga é uma briga perdida, porque Ele é o Senhor. Ele manda e eu obedeço. Senhor é o dono de tudo. Na época de Jesus, só quem tinha esse título de Senhor era César Augusto, era o Quírios. Era aquele que falava assim: eu quero a cabeça de fulano aqui na bandeja. E ela chegava, porque ninguém podia livrar ninguém da mão dele, ele era o dono. Jesus, Ele é o Senhor. Amém? Mas não é um jargão, Ele tem que ser o Senhor da tua vida. Eu queria que você pensasse nisso. Quem está mandando na tua vida é Jesus ou é você?
Qual tem sido a tua resposta na demanda do reino? Porque talvez você ouça ele falar, você vai ter que sofrer por causa do meu nome. E para obedecer o Senhor, geralmente a gente perde alguma coisa. Via de regra, você tem que descer e se humilhar. Aí você vai entender o que João Batista falou, que a gente canta, que eu diminua, que ele cresça. Amém? Que eu diminua e que ele cresça. Então Paulo viu Jesus, o Senhor de tudo, mas ele também viu a igreja. Viu ou não viu? Viu ou não viu? Como é que você sabe que ele viu? Porque quando ele pergunta, quem és tu, Senhor? Jesus fala para ele assim, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo um bando de gente que anunciava Jesus, matava, fazia blasfemar, prendia. Ele estava perseguindo pessoas. E aí ele deu conta que aquelas pessoas representavam Jesus, e que Jesus e elas era a mesma coisa, e que se ele perseguisse elas, ele estava arrumando uma briga com o Senhor, porque ele era o dono delas. Ele viu a igreja. E aí ele se rende no meio daqueles irmãos para se tornar tal qual eles. Compreende isso? Amém? Essa é uma outra pergunta da manhã desse dia. Primeira, se você viu Jesus, a segunda, se você viu a igreja. Porque a igreja é cada um daqueles que pronuncia o nome de Jesus. E não é só onde você convive, não é só onde você congrega, não é só os irmãos que você conhece, aonde você chegar, que alguém pronunciar o nome de Jesus e falar que é seu servo, você tem total compromisso e responsabilidade com aquela pessoa. Amém? De quê? De ensiná-la a guardar todas as coisas que o Senhor te ordenou. É o compromisso que nós temos. Nós temos compromisso uns com os outros. A gente não pode olhar e falar assim, não, mas esse aí congrega lá no vizinho, é assim mesmo, é fraquinho. É teu irmão, amado. Jesus morreu por ele. Pode não ter a mesma revelação que você, mas aquilo que você tem para contribuir, contribua. Amém? E aquilo que você puder receber, receba. Porque a vida em Cristo é uma vida relacional. Amém? A gente dá e recebe. A gente dá e recebe. Não é assim? Tem um ditado mundano que diz assim, ninguém é tão rico que não precise de nada, e ninguém é tão pobre que não possa contribuir com alguma coisa. É verdadeiro. É verdadeiro no Evangelho. Sim ou não? Totalmente verdadeiro. Então olhe para cada um dos seus irmãos que pronuncia o nome de Jesus com responsabilidade, com o dever de contribuir e com a humildade necessária de receber. Quantos me entendem? Amém? Está fraquinho, amém. É porque o clima está melhorando. O clima está melhorando. Agora eu quero falar para você da intensidade, da intencionalidade de Paulo. E aí, eu queria que você prestasse atenção nisso. Por quê? Porque há alguns anos a gente vem falando sobre intencionalidade, ser intencional em tudo aquilo que fazemos. Intencional. Aonde nós estamos, nós temos que ser intencionais. Qual a intenção nossa? De sempre contribuir com o reino.
de sempre procurar uma brecha para falar de Jesus. E vou te falar uma coisa, os antigos, antigo eu também sou, né? Os mais antigos que eu, tinham um coração mais dispostos a anunciar Jesus para qualquer pessoa, mesmo com a única coisa que eles tinham. A primeira pessoa que começou a anunciar Jesus para mim foi minha sogra. Sem nenhum motivo. Eu, pipa voada, a filha desviada, morando dentro do botequim, macumbeiro, dormia em cima da mesa de sinuca. Ela ia lá me visitar. Eu fico imaginando hoje, quantos de nós viramos as costas para pessoas assim como eu? Para um filho assim, tão rebelde e desviado quanto minha esposa. Quem iria lá só visitar? Só para falar, estou aqui. Quem? Ela ia. Não saía sem orar por mim, em ler uma parte das Escrituras, um salmo, um versículo, deixar alguma coisa e ir embora. Ia só para isso. Às vezes eu estava devendo a ela, eu achava que ela ia lá me cobrar, ela não falava da dívida hora alguma. E eu, mussu ensaboado, né, na hora de ir embora, assim, eu falava assim, então, aquele dinheiro que a senhora teve que pagar, eu não vim aqui para isso. Nem fale sobre isso, não vim aqui para isso. Eu vim aqui ver como vocês estavam e orar por vocês. Será que os antigos nos ensinam alguma coisa? Sim ou não? Pensa numa fé pura, num dever de cumprir um chamado, numa disposição de anunciar e fazer o seu papel, e numa fé inabalável que Deus podia fazer alguma coisa, como eu estar aqui hoje diante de vocês pregando. Porque Ele pode fazer. Quantos entendem isso? Amém? Seja intencional, amados. Seja intencional, intencionalidade. Por quê? Porque nós estamos arregimentados num exército e nós estamos no meio de uma batalha. Você é um soldado desse exército. Você tem um mandamento sobre a tua vida aí de pregar o evangelho ao que toda criatura. Amém? Aonde nós chegamos, Jesus tem que chegar conosco. Tem palavras na Bíblia que a gente só acredita quando a gente quer alguma coisa em benefício próprio, tipo, aonde tu colocar a planta do teu pé, a terra tua. Aí tu vai comprar um imóvel, né? Tu já chega lá assim, é meu, é meu, é meu. Mas vê como é que muda quando você chega e fala assim, eu estou aqui, esse lugar é meu, eu vou anunciar Jesus, porque quem manda aqui é Ele. Os capetas vão correr, os demônios vão correr, as mentes vão se abrir, porque eu estou colocando a planta dos meus pés aqui e Jesus está comigo. Aonde eu colocar as minhas mãos vai ser abençoado. Imposição de mãos é um rudimento da fé. Impõe as mãos, amado, abençoa. Faz, trabalha, toca. Às vezes o teu serviço a alguém anuncia Jesus. A tua disposição de servir sem querer receber em troca. Quantos são impactados no mundo com o serviço de um cristão que anunciou o Evangelho? Eu estava lendo esses dias que a família do Silvio Santos foi evangelizada por um empregado, que ia deixando os versículozinhos bíblicos lá, ó. Até que a mulher dele se converteu e começou a se converter todo mundo. É os improváveis. Seja intencional.
e creia que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Amém? Vamos ver a intencionalidade de Paulo? Parei no 19. Assim, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Entenderam? A visão? Ele viu a visão. A visão que ele viu Jesus Senhor, ele viu a igreja. E aí ele tem uma visão, e ele vai viver por ela. Mas eu anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Qual era a pregação do Evangelho de Paulo? Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa de todo o coração. E faça mais o quê? Pratique boas obras. Amém? Dignas de arrependimento. Amado, se não é no meio de um relacionamento, se é no meio de uma vida relacional, se a igreja não fosse relacionamento, fosse só culto, como você iria saber se alguém está praticando as obras dignas de arrependimento? Qual seria o aferidor para isso? Ora, bolas, no culto todo mundo chega, todo mundo é santo. Sim ou não? Quem sabe que você chegou aqui brigando com a mulher? Gritando? Se exasperando? Quem sabe que você chega aqui e não paga a quem você deve? Dá calote em um, dá calote em outro, dá calote no terceiro? Quem sabe? Quem sabe que se você chega aqui e passou a noite nas telinhas da vida vendo pornografia? Ou seja, amado, quem cuida da tua vida? A quem você se submete? Para quem você pode confessar um pecado, pedir ajuda, para seguir Jesus? Para quem você pode confessar uma tentação? Na hora ruim da tua vida, para quem você liga? Qual é o amigo que você tem mais perto? Fala, me socorre, me ajuda aqui. Quem é? Porque se você não tem, você não está no meio de uma vida relacional. Você precisa se relacionar. Amém? Toma muito cuidado. Toma muito cuidado, porque o muro que te protege é o mesmo que te divide. O muro que te protege, quem é para que as pessoas não te vejam como você é, para que ninguém saiba dos teus tropeços, para que ninguém censure o que você fale ou o que você faça, é o mesmo que divide você do corpo. Toda ovelha fora do rebanho é presa para o diabo, o lobo pega. Quem entende o que eu falo? Amém? Toda ovelha que está longe do rebanho, o lobo pega. Isso é uma tese comprovada. Dizem que o lobo não ataca o rebanho, porque quando estão todos juntos, ele olha e como não tem a visão, né, o animal não tem a visão como nós temos, ele não distingue, ele vê uma imagem maior do que ele tem medo de atacar. Mas quando tem uma ovelha isolada, ele vai lá e pega ela, é presa fácil. Entende isso? Se você está no relacionamento, você está protegido, porque o relacionamento protege. O relacionamento protege. O isolamento adoece, vitima.
O isolamento leva a pessoa diretamente para os braços do diabo, para fazer a sua vontade. É isso que acontece. Consegue entender isso? Quem viu a peça das crianças? Exatamente. Isso é o que o isolamento faz. Então Paulo ele tem uma visão e ele saiu anunciando. E ele falou de obras dignas, por quê, amados? Porque era relacional, ele conhecia. E se depois você for um leitor da Bíblia, você vai olhar quantas pessoas Paulo menciona pelo nome. Pessoal. Ele não fala assim, os presbíteros que estão lá não sei aonde, os pastores estão não sei aonde. Não, ele fala de nome de pessoas. Timóteo, Tito, ele vai falando. Silas, até os que vão embora ele sabe o nome. É pessoal, é família, é relacional. Quantos me entendem? Amém? E aí ele fala assim, 21, por causa disso, alguns judeus me prenderam, quando eu estava no templo, e tentaram me matar, mas com a ajuda de Deus permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isso é, que Cristo deveria padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, Festo interrompeu gritando, você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar? Ou na versão que você está lendo, diz, as muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu, não estou louco. Ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo, com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso eu pergunto, rei Agripa, olha a intencionalidade disso, amado. O Senhor acredita nos profetas? Eu sei que o Senhor acredita. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco você me convence a me tornar cristão? E Paulo responde, peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem essas correntes. Amados, que intencionalidade é essa? O cara está preso, está ali para se defender, para não morrer, porque a prisão dele iria levar ele à morte. Ele está preso em correntes, está diante de reis que gostaram dele, que gostavam de ouvi-lo, que podia ali dar um somebody love, um fica comigo que eu estou contigo, ora por mim que eu oro por você, e sair de mansinho. Mas ele é totalmente intencional para anunciar o evangelho àquele rei. E ele é bem direto. Tu crê nos profetas? Eu sei. Tu crê em tudo isso que eu estou falando? Eu sei. Ao ponto do rei falar, tu quase me convence de eu ser como você. Ele fala, a intenção é exatamente essa. Que não só você, como todos os que estão aqui me ouvindo, sejam como eu sou, um discípulo de Jesus, exceto pelas cadeias que me prendem. Amém? Você consegue entender o que é intencionalidade, amados? Sim ou não? É a terceira pergunta e derradeira de hoje. Você tem sido intencional? Tem uma música, eu acho que é da Ana Paula Valadão, que fala assim, não quero mais viver para mim mesmo, ajuda-me, Senhor. Quem conhece essa música?
Eu acho que muitos de nós tem que fazer essa oração e cantar essa canção. Falar: Senhor, eu não quero mais viver para mim mesmo. Me ajuda. Me ajuda a ser intencional. Me ajuda a viver para Ti. Me ajuda a anunciar as boas novas assim como ela deve ser anunciada. Não deixa a minha vida ser infrutífera. Não deixa a minha vida não ter sentido sobre a terra. Me faz ser participante na vida de outros. Porque para isso eu fui conquistado. Para isso Jesus me conquistou. Para isso o Senhor me ganhou. Para que eu levasse adiante a missão que Ele concluiu na cruz. Amém? Porque senão, amados, se fosse só para salvar os homens, quando Jesus morreu na cruz, estava todo mundo salvo. O preço foi pago. Mas Ele conta comigo e Ele conta contigo. Seja intencional, em nome de Jesus. Amém? Viva segundo a visão que você recebeu. Não desfoque dela nem para a direita, nem para a esquerda. Não deixe as dificuldades te parar. Não deixe as dificuldades parar. Levanta a cabeça. É como Jesus falou para Paulo: agora levanta, que você vai encontrar com pessoas que vão te falar sobre esse encontro que eu tive contigo e sobre outros que eu ainda terei. Levanta a cabeça, é só um encontro com Deus que você está tendo. As dificuldades hoje vão só te aperfeiçoar naquilo que Ele quer de você. E Ele vai te levar adiante e vai aparecer outras vezes para você, te dando oportunidades de você crescer, de você se parecer com Ele, de você ser melhor. Quantos me entendem? Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus? Quem quer orar? Quem quer orar de verdade, assim? Você crê? Você crê e acredita que você precisa ter a visão correta do reino? Sim ou não? Você acredita que Jesus precisa ser o Senhor da tua vida? Ele precisa ser o Senhor de tudo. E você acredita que você precisa ser intencional? São 3 coisas que nós falamos hoje aqui. Jesus precisa ser o Senhor da tua vida, o dono. Se você se perdeu dele, hoje você ouviu a sua voz novamente, te chamando para perto. Deixa Ele conduzir a tua vida. Se entrega na mão dele. E busca obedecê-lo em tudo que Ele fala. Muda a tua conduta. Muda, você precisa de mudança. Amém? Você precisa ver a igreja. Se você tem problemas relacionais, acerta. Acerta. Aquilo que te protege é aquilo que te divide. Isso vai resultar em pecado. Todo isolamento produz enfermidade. No corpo, na alma e no espírito. Não se isole, busque ajuda. Amém? Seja intencional. Aonde você estiver, seja intencional. Seja uma arma na mão do Senhor. Se você entrar na casa de um leproso, mesmo como escrava, presa numa guerra,
Anuncia para ele: lá da onde eu vim, tem um profeta e tem um Deus que cura a lepra. Seja intencional em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação que você estiver. Mesmo preso em cadeias, glorifique o Senhor. Porque Ele nos leva por caminhos que nós nunca pensamos que seria possível passar, mas Ele nos leva justamente para nos usar aonde nós estivermos. Aproveite a oportunidade dele. Seja intencional, em nome do Senhor. Amém? Pai, eu quero, em nome de Jesus, te pedir que tu cele essa palavra no coração dos meus irmãos, no meu coração, para que, Senhor, a gente viva por aquilo que nós cremos. Para que o teu senhorio seja revelado em nossas vidas. Para que a nossa vida comunitária ela seja preservada todos os dias. Porque eu faço parte de um corpo. E é justamente no aonde tu me plantou, Senhor, que eu quero florescer. Me dá humildade suficiente, Senhor, para receber. Mas me dá intrepidez para contribuir. Em nome de Jesus, Senhor. Me dá intencionalidade. Levanta um exército, Senhor, de pregadores nesse lugar. Levanta um exército de anunciadores do reino, das boas novas. Para que o teu reino seja expandido, para que a tua palavra seja obedecida e para que todos creiam que tu és o Senhor. Faz assim, Paizinho. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Seja assim.